Que é no frio que nós devemos buscar o Senhor. Jesus vai vir numa hora que nós não estamos esperando. Então devemos estar preparados. Né? Não nos preparar, mas estar preparado para a vinda do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus por esta oportunidade. Tenho confiança que o pastor me deu de poder estar passando este ensino. Eu tenho falado com o Senhor, eu tenho orado ao Senhor. Sempre eu falo a verdade que é uma responsabilidade muito grande quando a gente assume uma plataforma para falar da palavra de Deus. Aí o coração começa a bater, começa a acelerar, né? Porque é o peso da responsabilidade. Não é verdade? Né? Por isso que devemos meditar na palavra de Deus, né? Para que a gente não venha falar qualquer coisa e pedir direcionamento para o Espírito Santo. Muito bom isso. Glória a Deus. E através da oração, a qual tenho falado com o Senhor me deu uma lição hoje para falar sobre a parábola do trabalhador, né? Que fala sobre a vinha, os trabalhadores da vinha. E o tema desta lição, desta noite, fala sobre a justiça e a graça de Deus. Nós vamos aprender qual que é a diferença entre a justiça e a graça do Senhor. Existem duas formas de justiça de Deus. Existe uma justiça de Deus de uma forma de punição e uma justiça de Deus a qual Deus ele é justo com todos nós para abençoar. Ou a questão de trabalho, né? Louvado seja o nome do Senhor. E a justiça apresenta a misericórdia e o amor de Deus para conosco. Uma certa vez o Davi, o rei Davi, devido ao seu pecado, ele pediu a Deus que preferia cair na mão de Deus e não na mão dos homens, porque Deus ele é misericordioso. O homem ele age pelo seu impulso emocional, mas Deus não. Mesmo Deus usando a sua justiça para conosco de uma forma de punição, mas Ele não deixa de ser amoroso e misericordioso. Mesmo Deus se irando, né? Nós vemos no Antigo Testamento, em vários aspectos da palavra de Deus, falando que a ira de Deus se acendeu contra Israel, se acendeu contra o povo. Mas Deus, Ele é um ser que ele é controlado no seu emocional. Ele não tem o seu emocional descontrolado. Nós não. Nós, ser humano, nós somos descontrolados no nosso emocionalismo. Nós agimos por impulso, falamos o que, às vezes, coisas que não deve, mas Deus não, Deus ele é sempre controlado, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, de acordo com o tema a justiça e a graça de Deus, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 20, versículo 1 até o 10. Mateus, capítulo 20. Lembrando que as parábolas de Jesus ele é conhecido como uma comparação. Jesus ele citou aproximadamente nos evangelhos, principalmente no livro de Mateus, aproximadamente umas 150 parábolas. E esta parábola ele usava de uma comparação espiritual sobre aquilo que estava acontecendo com os seus discípulos. Ele fazia esse tipo de comparação. Mateus capítulo 20, versículo 1. Amém? E diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a salariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Sabendo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saiu perto da hora 1/10, encontrou outro que estavam ocioso, e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Amém? Vamos ler até aqui, porque o texto é muito grande, né? Senão nós vamos perder muito tempo. E aqui, começando esta lição, pode sentar por gentileza? Aqui, começando esta lição, aqui tem uma ilustração dizendo: para que o nosso trabalho não seja vão no Senhor,
precisamos obter postura e caráter no reino de Deus. Primeira coisa, para o nosso trabalho não ser vão no Senhor, ou seja, para ser reconhecido pelo Senhor, precisamos tomar uma postura, principalmente de servo de Deus. Lembrando, irmão, que o servo de Deus na obra, a vinha ela representa a igreja. A vinha nos dias atuais hoje representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. E lembrando que o servo, aquele que se coloca na condição de servo, em um posicionamento de servo do Senhor, ele não escolhe trabalho na igreja. Ele não escolhe função. A palavra servo no Novo Testamento, ela é citada aproximadamente em 2 aspectos. No grego significa diáconos, outra palavra grega significa donos, e a palavra que é menos reconhecido na igreja é a palavra ruperetes. Ruperetes, no grego significa servo, mas é uma posição totalmente para baixo, menos reconhecido dentro da igreja. E essa posição que eu e você precisamos tomar, a posição de servo. Ou seja, porque o ruperete ele não escolhe função. Ele não escolhe as atividades que ele vai exercer dentro da igreja do Senhor. Ele faz com alegria. Ele faz com prazer. Lembrando que para ser reconhecido, o nosso trabalho diante do Senhor não é equivalente à quantidade de trabalho que você trabalha na obra de Deus, ou à quantidade de tempo que você exerce a sua função na obra do Senhor. Mas sim a qualidade de serviço que você demonstra para o Senhor. É isso que Deus visa em mim e visa em você. Um verdadeiro servo de Deus, ele presta um serviço com qualidade. Porque se nós for ver essa parábola da vinha, muitos trabalhavam arduamente, outros trabalhavam poucos. Outros trabalhavam pouco, mas era um serviço de qualidade. Não estou se referindo que nós devemos trabalhar menos na obra de Deus, não isso. Mas nós devemos medir o tempo de trabalho na obra do Senhor, para que o serviço prestado na obra de Deus, ela venha a ser com qualidade e venha a ser reconhecido para o Criador. É esse tipo de trabalho que Deus agrada de mim e agrada de você. Aleluia. A mensagem de Jesus aos líderes judeus é clara, é taxativa. Na ética do reino, quem deseja ser o primeiro deve ser o servo de todos. Ó, você viu? Quem deseja ser o primeiro, primeira coisa, ele deve ser servo de todos. Jesus, ele nos ensina como tomar um posicionamento de servo. O próprio Jesus, ele ressalta dizendo: eu não vim para ser servido, mas vim para servir. Agora, imagina a qualidade que Jesus tinha. O homem, ele era Deus, assumiu a forma humana, assumiu uma condição de servo, porque lá no livro de Filipenses fala que ele tomou a forma de servo, não usurpou ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo para se igualar a mim, se igualar a você. Então, este ato de Jesus, tomando a sua forma de servo, é um ensinamento para mim e para você. Porque Jesus, mesmo estando no alto patamar, ele assumiu uma condição de servo. Por que eu e você, falhos, pecador, vulnerável ao pecado, não devemos assumir a forma de servo? Então é esta condição de servo que eu e você precisamos tomar. Esse posicionamento que eu e você precisamos tomar na obra do Senhor. Quem deseja ser o primeiro deve ser o servo de todos. Portanto, ter elevado conceito de si mesmo, ou custo do desprezo das demais pessoas, é atitude reprovável no reino de Deus. Ou seja, aquela pessoa que inveja de outra pessoa que está trabalhando, ou seja, ela quer crescer na obra de Deus tentando prejudicar outras pessoas. Essa atitude é uma atitude que Deus não aprova. É o que tem acontecendo em muitas igrejas de hoje. Em muitos obreiros de hoje tem acontecido isso, irmãos. É o obreiro puxando o tapete do outro para querer ganhar mérito na igreja. Tem acontecido isso. Mas aqui fala que esse tipo de atitude é uma atitude reprovável no reino dos céus. Deus espera que o sirvamos por amor, ausente de inveja e sem visar primeiro ou posições privilegiadas. Pense nisso. Deus quer que nós o sirvamos com amor, independente da função que você vai exercer.
Se o pastor dá uma vassoura na sua mãe e falar, vai lá e limpar o banheiro, faça com alegria. Se o pastor falar assim, vai lá e limpa a igreja para mim, faça com alegria. Tudo é para a honra e glória de Deus. Por isso que eu falo que o ruperetes do grego, ele não escolhe função, ele está ativo a toda a obra. Ele não escolhe o que ele vai fazer, mas ele faz com amor, com alegria. A parábola dos trabalhadores na vinha apresenta uma das mais extraordinárias lições. É uma parábola muito extraordinária. Tem outras palavras que Jesus citou, parábolas, que também é extraordinária. Mas esta parábola do trabalhador é uma parábola muito extraordinária que chama muito a nossa atenção e faz nós analisarmos essa parábola e entender se eu e você estamos prestando serviço com qualidade na obra de Deus. Esta parábola faz eu e você refletir qual que é o serviço que nós temos prestado diante de Deus. Se é um serviço com qualidade ou estamos prestando serviço só para ganhar mérito a Deus. Esta parábola que faz eu e você refletir. Concernente ao caráter de Deus. Nesta analogia, o Senhor é comparado a um pai de família que sai de madrugada a fim de recrutar trabalhadores. Ou seja, este pai de família, este lavrador, ele sai a recrutar trabalhador, procurar trabalhador na vinha. E este pai de família representa Deus, que é o dono da igreja. Glória a Deus. Representa Jesus Cristo. Recrutar trabalhadores para a sua vinha. Estas figuras, pai de família, é proprietário de uma vinha. Proprietário de uma vinha. A palavra proprietário vem do grego oikos. Oikos. O termo grego oikos. Que significa propriedade ou família, senhores, patrões, possessores ou possuidores. O proprietário de uma vinha apresentam-no como soberano. O proprietário de uma vinha ele é apresentado como soberano, sabendo que a soberania de Deus superabunda todas as coisas. Deus é o soberano. Todavia, este conceito é complementado pela demonstração de sua justiça e misericórdia. Ou seja, esses trabalhadores da vinha, Deus estava sendo justo com ambos. E estava demonstrando a sua justiça e a sua misericórdia para com esses trabalhadores. Estes atributos manifestam-se no relacionamento entre Deus e os homens. O atributo de Deus manifesta o relacionamento entre Deus e os homens. Ou seja, aquele servo que se dispõe a fazer a obra de Deus com afinco, com alegria, com amor, Deus ele tem um relacionamento particular com ele. Não é que Deus ele faz acepção de pessoas. Deus ele não faz acepção de pessoas. Mas aquele que trabalha com amor, com alegria, Deus ele tem um relacionamento com ele. Deus tem um relacionamento particular com esse tipo de gente, porque essa pessoa ele demonstra o seu amor e o seu interesse pela obra. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode ser observado não somente no convite a todos, complementado pela demonstração de sua justiça e misericórdia. Esses atributos manifestam-se no relacionamento entre Deus e os homens. Pode ser observado não somente no convite a todos, o que estavam ociosos nas praças, em diversos horários, mas também no final do expediente, no momento em que Deus concede o mesmo salário, tanto aos primeiros quanto para o último. Vocês estão vendo que o salário ao qual este pai de família pagava para esse trabalhador não era diferente do outro, eram todos iguais. Apesar que os horários de trabalho eram totalmente diferentes do outro, mas o pai de família, ou seja, o lavrador, ele estava sendo justo para ambos. Ele não pagou mais para um e menos para outro, ele pagou todos iguais. Trabalhadores, Jesus ensina que a justiça divina não é conforme a capacidade ou mérito pessoal. Está no livro de Mateus 20, versículo 10. Mateus, versículo 10. Vindo, porém, o primeiro cuidaram que haviam de receber,
mas do mesmo modo receberam um dinheiro a cada um. Vocês estão vendo? Do mesmo modo receberam um salário a cada um, iguais, não teve diferença. Mas segundo a sua misericórdia. Interessante que nesta parábola Jesus está demonstrando a sua justiça e a sua misericórdia para esses trabalhadores. Nesta parábola Jesus compara o reino dos céus a um pai de família que, possuindo uma vinha, saiu certo dia a recrutar trabalhadores. Naquele dia convocou, desde a hora terceira, diversos obreiros. No versículo 16 de Mateus capítulo 20, o Senhor repete um princípio citado em Mateus capítulo 19, versículo 30. Ou seja, é a mesma comparação de Mateus capítulo 20, versículo 16, e a mesma comparação em Mateus 19, versículo 30. Os derradeiros serão primeiro, e os primeiros derradeiros. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Existem algumas instituições religiosas aí que defendem esse texto como se fosse a salvação. Eles acham que quando fala que os últimos, muitos serão chamados, mas poucos escolhidos, não está falando de salvação essa palavra aqui. Está falando de função. E eu falo a verdade, na função eclesiástica, na obra de Deus, Deus ele tem os seus preferidos. Ele fala que Deus tem os seus preferidos. Aquele que se dedica mais, aquele que demonstra o amor, aquele que demonstra interesse de fazer a obra de Deus, é preferido de Deus, sim. Não é que Deus faz acepção. Porque aquele que demonstra amor, aquele que faz com afinco, ele faz com perfeição. Ele faz com amor a obra de Deus. Amém? Amém. Mas poucos escolhidos. Ensina esse preceito que Deus não faz diferença quanto ao tempo. Deus não faz diferença quanto ao tempo de trabalho, e sim quanto à disposição para ouvir o seu chamado. Vocês estão vendo que interessante? Quanto à disposição para ouvir o chamado. Ou seja, Deus ele chama a todos. Falou que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Mas devemos nos disponibilizar a ouvir o chamado de Deus. Por isso que fala que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Porque outros ouvem chamado e outros não ouvem chamado. Outros desprezam, negligenciam o chamado de Deus. Amém? Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. E executar a tarefa no devido tempo. Ó, ouvir o chamado, executar a tarefa no devido tempo, ou seja, no tempo certo. Mateus capítulo 20, versículo 1. A parábola apresenta um pai de família que cultiva uma vinha para o sustento de sua casa. Figuramente representa a Deus, isso que eu falei. Que para manter sua obra contrata os trabalhadores. Ou seja, o dono daquela vinha representa a Deus, que para manter a sua obra, contrata os trabalhadores, nós. Deus ele contrata nós para trabalhar na tua obra. Deus ele conta comigo, ele conta com você. Deus ele não precisa de nós. Deus não precisa de nós, mas ele conta conosco, sabia? Ele conta conosco para fazer a sua obra. Demonstração da graça e do senhorio do vinhateiro. O vinhateiro é Deus. A autoridade do vinhateiro é destacada no próprio texto, quando este o identifica como o pai de família, denotando-lhe o poder de liderar o que é seu. Ó, Deus ele denota o poder de liderar o que é seu. Deus é o pai da grande família, dominada a igreja. Deus é o pai da grande família, dominada a igreja, emanando dele tanto a ordem de trabalhar como a visão da vinha que ele mesmo plantou durante o seu ministério terreno. Ou seja, Deus ele plantou, está se referindo ao próprio Senhor Jesus, que plantou sua vinha durante o seu ministério terreno. Então ele conta com os trabalhadores.
Sua justiça impele-o a dar a cada um o justo pagamento, independentemente da quantidade ou tempo de serviço. Por isso, os trabalhadores da 1/10 hora, que são os últimos, recebem tanto quanto os que trabalham o dia inteiro. Deus, ele não fica devendo nada para ninguém. Deus, ele não fica devendo nada para ninguém. A palavra diz que todo trabalho tem uma utilidade. Deus, ele recompensa a todos. Distribuição de trabalhos na vinha. Lembrando que a vinha representa a igreja, no dia de hoje. Versículo 3 e 6 de Mateus capítulo 20. O vinhadeiro distribui o trabalho em horas distintas. Na primeira, na terceira, na sexta, na nona e finalmente na 1/10 hora. Essa 1/10 hora, ela é usada antes do pôr do sol, que representa as 17 horas. A 1/10 hora, entre os judeus, o dia é dividido em 12 horas. No calendário judaico, o dia naquela época era dividido em 12 horas. E na linguagem bíblica, dependendo do contexto, as horas têm uma simbologia especial. Nessa parábola, Jesus utiliza o dia a dia judaico para dar-nos uma preciosa lição acerca dos trabalhadores do reino dos céus. Ele divide o dia em 5 tempos. Primeira hora, 6 horas, pois aquele senhor saiu de madrugada, a qual o presbítero ele pregou uma mensagem sobre Pedro aqui, né? Que Pedro ele levantava de madrugada para ir pescar, para ganhar o sustento da sua família. Então é equivalente a esse horário aqui no calendário judaico. Amém? Pois aquele senhor saiu de madrugada. Terceira hora, 9 horas, 6 horas, 12 horas e meio-dia. Nona hora, 15 horas. E por último, 11ª hora, que é a 1/10, 17 horas. A hora 1/10 antecede o pôr do sol. Isso que eu falei. A hora 1/10 é equivalente antes do pôr do sol. Em todas estas horas, aquele senhor convocou trabalhadores para a sua vinha. Ou seja, Deus, ele conta todos os dias que nós venhamos fazer a obra de Deus. Aleluia. No nosso devido tempo. Terceiro, o vinhadeiro procurava ser com o resultado final. O vinhadeiro preocupava-se com o resultado final do trabalho. Está lá em Mateus capítulo 20, versículo 16. A parábola deixa claro que a preocupação de Jesus era mostrar que a recompensa não era medida pela duração. Você viu? A recompensa não era medida pela duração do trabalho, mas sim pela diligência. A palavra diligência significa cuidado. Lá no livro de Filipenses fala sobre isso. Mas sim pelo cuidado, fidelidade e qualidade do trabalho feito. Lembra que a carta de Paulo de Timóteo fala sobre o obreiro? Sejais irrepreensíveis, que maneja bem a palavra de Deus. Então, é este o serviço de qualidade que o obreiro ou o membro da igreja deve se prestar para o Senhor. Ele deve ser irrepreensível, manejar bem a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e fazer a obra de Deus com alegria. Amém? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. 2 Timóteo, anota aí, você aí. 1 Coríntios 4, versículo 2. 2 Timóteo 2, versículo 2, eu não vou ler os textos, senão não perder muito tempo. Tito, capítulo 2, versículo 10, Provérbios 28, versículo 20 e Lucas 16, versículo 10. Quando Jesus declara os derradeiros, esse aqui vai explicar. Quando Jesus declara que os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros, está lá em Mateus capítulo 20, versículo 16, que quis ele deixar bem patente que a soberania divina não será exercida em preguiça. Você viu? Em prejuízo. Em prejuízo. Quer da justiça, quer da graça de Deus. Ou seja, ninguém toma prejuízo na obra do Senhor. Tudo é recompensado. Amém? A palavra justiça vem do grego diké. E a palavra graça vem do grego charis. Tem dois significados da palavra graça. Charis e charis, que também significa graça,
Graça significa favor e merecido. O contrato de trabalho indicava um pagamento específico pela tarefa realizada. Por conseguinte, o vinhateiro não foi injusto com nenhum daqueles trabalhadores. Ele pagou tudo que era devido para eles, pois lhe pagou o salário de acordo com o contrato firmado com cada um. Os trabalhadores da primeira hora serão recompensados tanto quanto os da hora 10ª. A vinha, Mateus capítulo 20, versículo 1. Nesta parábola, o reino e a vinha têm um destaque especial. O texto começa falando no reino dos céus, que significa o domínio de Deus sobre todas as coisas. O reino dos céus significa o domínio de Deus sobre todas as coisas. A palavra de Deus diz que todas as coisas estão patentes aos olhos daquele que nós temos que prestar conta. Então Deus, ele tem o domínio de todas as coisas. É por isso que eu e você devemos fazer a obra de Deus com alegria. Por isso que eu falo que esta parábola faz eu e você fazer uma análise de nossa vida e ver qual é o serviço que nós estamos prestando na vinha do Senhor, que é a igreja. Se nós estamos prestando serviço com qualidade, estamos agradando ao coração de Deus com o nosso trabalho, né? Porque muitas vezes nós nos preocupamos, irmãos, em agradar o homem. Agradar o homem, não, vou prestar serviço, entendeu? Por isso que eu falo, nós devemos medir o tempo para que o serviço na obra de Deus venha a ser prestado com qualidade. Por que eu falo que tem que medir o tempo? Porque tem pessoa que quer abraçar tudo. Tem aquela pessoa que quer abraçar tudo na igreja, ele quer pregar, ele quer pregar, quer dirigir culto, ele quer ser líder, ele quer fazer tudo e acaba não fazendo nenhum nem outro. Porque ele quer abraçar tudo. E isso ele mesmo acaba se desgastando, porque ele quer abraçar tudo da igreja. Então, nós devemos fazer as coisas no devido tempo, para que possamos prestar o serviço com qualidade ao Senhor. Fazer as coisas com limitação, com sabedoria. Amém? Glória a Deus. Sobre todas as coisas, e a amplitude e a superioridade do reino de Deus, porque este vem do alto. Deus plantou uma vinha neste mundo, isso que eu estou falando. Deus plantou uma vinha neste mundo e conta conosco para cultivá-la, a fim de que esta vinha venha produzir abundante fruto. Deus, ele plantou uma vinha, a vinha representa a igreja. E conta comigo e com você para que esta vinha venha frutificar. Aleluia. Lembra que Jesus citou a palavra, eu sou a videira verdadeira. Né? Jesus, ele é a videira, ele é o dono da igreja. Então nós devemos prestar um bom trabalho para a videira que é Jesus. A figura da vinha. No Antigo Testamento, Israel é apresentada como povo eleito de Deus. Israel é apresentado como povo eleito de Deus, sendo comparado à vinha. Isso está lá em Isaías capítulo 5, versículo 7, Jeremias capítulo 12, versículo 10, e fala também da oliveira, Romanos capítulo 11, versículo 17. E sobre a figueira, Lucas capítulo 21, versículo 29. O Novo Testamento usa a figura da vinha para ilustrar a igreja de Cristo. O Novo Testamento, ele utiliza a figura da vinha para ilustrar a igreja de Cristo. Isso está lá em João capítulo 15, versículo 1 e 8. Nesta nova dispensação, a igreja é a nova vinha de Deus na terra. Na nova dispensação. Quando fala nova dispensação, é nos dias de hoje. A igreja é a nova vinha de Deus na terra. A igreja é a vinha. E a vinha precisa estar conectada com a videira que é Jesus. Glória a Deus. Maravilhoso, Jesus. O trabalho na vinha. Mateus capítulo 20, versículo 1. O texto deixa implícito que há muitos trabalhos na vinha, pois esta requer constante cuidado. Para tanto, é necessário que se tenha persistência até o tempo da colheita. Precisamos persistir até o tempo da colheita. Está lá, Tiago capítulo 5, versículo 7. A igreja é uma vinha especial. Por isso que a Bíblia diz que Jesus era a noiva da igreja. A igreja é uma vinha especial. Requer dos
viticultores. Quando fala viticultores, está falando lavradores. E requer dos lavradores ou viticultores dedicação para que produz bom vinho. A qualidade de seu fruto depende muito do desvelo ou cuidado dos trabalhadores com a terra. Devemos demonstrar o devido cuidado para que a igreja venha a ser frutífera. Devemos ter esse cuidado, irmãos. Com o cepo ou parte, o cepo é um tronco vivo que tinha na vinha, ou parte do tronco, e com seus ramos. Por isso, requer-se necessário qualificação dos obreiros, para cuidar bem da vinha, que a igreja precisa da qualificação dos obreiros. O obreiro tem que ser qualificado. O obreiro tem que ser qualificado para fazer a boa obra. Né? Citei a passagem lá de Timóteo. Portanto, sejais irrepreensível, maneja bem a palavra de Deus. Os obreiros ser marido de uma só mulher, né? Para sofrer as aflições. Isso é um bom obreiro. Os obreiros, ele tem que ser dedicado. Está lá em Timóteo capítulo 2, versículo 15. Hoje, em muitos lugares da vinha do Senhor, é grande o estrago e prejuízo causado por maus trabalhadores. Está vendo? Pessoa desinteressada. Existe pessoa desinteressada em fazer a obra, irmãos. E isso é prejudicial na obra de Deus. Precisamos demonstrar um devido interesse. Neste tempo da colheita final de almas, para Deus é fazer discípulo para o seu reino. Trabalhar na vinha, fazer discípulo para o seu reino. Você lembra da ordenança que Jesus deu quando ele foi assuntos ao céu? Portanto, fazei discípulo em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse não é função só de obreiro, não é só função de pastor, esse é função da igreja. Isso é função da igreja. É ganhar almas, fazer discípulo para o Senhor. Mateus 28, versículo 19. Os trabalhadores da vinha. O apóstolo Paulo exortou a Timóteo, porque o exercício corporal para pouco é aproveitável, mas a piedade para tudo é proveitosa. Piedade. Quando fala de piedade, ele está falando de amor, preocupação, né? Ser piedoso. Tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Deus, ele é o Salvador de todos os homens, principalmente os fiéis. Se Deus, ele é o Salvador de todos os homens, então nós, como dispenseiro da justiça, trabalhadores na vinha do Senhor, se Deus, ele quer salvar todos, então Deus, ele conta comigo e com você para propagar o Evangelho, para ganhar almas no reino de Deus. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8, 10. Esta escritura indica que o servo de Deus deve demonstrar desempenho, empenhar-se sempre para executar com zelo, tem que ser zeloso. Se Deus ele é zeloso, então nós precisamos ser. Executar com zelo a tarefa que dele receberam, evidenciando assim que realmente o amam, ou seja, para mostrar que nós amamos a Deus, precisamos fazer a obra de Deus com zelo. Com zelo. Irmãos, a igreja é os olhos de Deus sobre a terra. A igreja é a menina de Deus sobre a terra, é a menina dos olhos de Deus. Então nós precisamos demonstrar zelo para a obra do Senhor, né? Por isso que o apóstolo, ele foi bem fácil dizendo na sua palavra: se você não tem cuidado da sua própria casa, como você tem cuidado da igreja de Deus? Você está vendo? Aí já é uma atitude reprovável daquela pessoa que não tem cuidado da sua própria casa. Já é uma atitude reprovável. Porque do jeito que você cuida da sua casa, da sua família, você vai cuidar também da igreja. Isso é relativo, irmãos. Sabia? Né? Glorificado seja o nome do Senhor. Estou quase acabando agora.
A ociosidade, uma ameaça para a vinha de Deus. Ociosidade é uma ameaça para a vinha de Deus. A ociosidade, no contexto dessa parábola, deve ser vista sob dois aspectos. A ociosidade ela é vista em dois aspectos na parábola. O primeiro, envolve os que achavam ociosos por não haverem readmitido ainda. Contratados, por não haverem contratado ainda. Eles tinham experiência, porque tão logo foram convocados pelo pai de família. Apresentaram-se ao trabalhador. O segundo poderia representar comodismo. Comodismo, aquela pessoa que se acomoda. Do jeito que eu faço, tá bom. É para Deus mesmo. Né, professor? Eu não preciso ensaiar para cantar, não. Eu não preciso preparar uma mensagem, não, porque é para Deus mesmo. Irmão, tem gente que tem uma mentalidade tão mesquinha, né? Não é para Deus, nem tem que ser de qualquer jeito. Não, se é para Deus, tem que ser o melhor, não. Para Deus. Por que acontece? Quando nós vamos trabalhar para um patrão, nós demonstramos a melhor forma para agradar o nosso patrão. Trabalhando 24 horas por dia, se ele mandar. E por que para Deus tem que ser, não é para Deus, não tem que ser de qualquer jeito? Essa é uma atitude reprovável do servo infiel. De um servo que não tem interesse, não tem preocupação com a obra de Deus. Então, as coisas de Deus não podem ser de qualquer jeito. Se nós nos disponibilizamos a fazer a obra, tem que ser feita com perfeição. Faça o seu melhor para Deus. Né? A Bíblia diz, tudo que você for fazer, faça como se for para Deus. Então, faça com perfeição. Dedique. Seja dedicado para que você não venha ser reprovado diante do Senhor. Aleluia. Eles tinham experiência porque tão logo foram convocados pelo pai de família. Apresentaram-se ao trabalho. O segundo poderia representar comodismo, preguiça, desqualificação, preguiça, desqualificação e desinteresse. Infelizmente, a tecnologia tem tomado o lugar das pessoas, até dentro do seio da igreja. Tecnologia, né? Tecnologia tem tomado conta da pessoa. Irmãos, a tecnologia está tão avançada hoje, a pessoa não tem demonstrado mais interesse por isso aqui. Não estou falando que a internet é uma fonte de conhecimento para mim e para você. Só que você tem que analisar a palavra de Deus, não pode deixar a Bíblia de lado e focar só na internet. Né? Eu vou preparar um estudo hoje, vou direto no Google. Esquece da Bíblia. É bom, é ótimo. É ótimo, internet é um abençoado, é bênção. Só que você não pode esquecer a sua fonte principal, que é a Bíblia. Entendeu? Então a tecnologia tem tomado conta de muitas pessoas. Destruindo a alegria de se fazer a obra de Deus. Viu? Destrói a alegria. É tempo de trabalhar durante todo o dia. O pai de família buscou obreiros para cuidar de sua vinha. O pai de família buscou obreiro para cuidar da sua vinha. Deus, ele busca obreiro para cuidar da sua igreja. A Bíblia diz que existe muito trabalho, né, na obra do Senhor. O vinhadeiro encontrou obreiros que iam apesar do mormaço. Mormaço, aquele calor intenso que tinha naquela época. Apesar do mormaço do dia, cumprindo suas obrigações de acordo com o combinado. Entretanto, né, então, por isso que eu falo, se combinou, tem que fazer com amor. Né? A Bíblia diz, aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Mas eu digo uma coisa, se for para fazer de qualquer jeito, não faça. Né, pastor? Né? Porque uma pessoa que for fazer algo de Deus tem que fazer com perfeição. É melhor não fazer, irmão. É melhor não fazer do que fazer sem vontade, sem amor. Né? Então é isso que está falando aqui. Cumprindo suas obrigações de acordo com o combinado. Entretanto, foi somente no crepúsculo do dia, na virada do dia, antes que o sol se pusesse no horizonte, que o dono da vinha pode completar o número de trabalhadores de que precisava. Na história da igreja, na história da igreja de Cristo, entramos na 1/10 hora, ou seja, na última hora. É o crepúsculo do último trabalho da igreja, ou seja, a geração do arrebatamento.
Nós estamos no último trabalho. O dia está se findando. Tem gente que usa a parábola da vinha, que é real, para defender o arrebatamento da igreja. É verdade, irmãos. É verdade, nós estamos na última hora. Amém? Amém. Quando se fará a grande colheita? Quando se fará a grande colheita para o reino de Deus? Todos os que trabalharam na vinha do Senhor, da primeira à nona hora, tornaram-se possível. Este momento não podemos, portanto, correr o risco de lamentar o tempo perdido. Não podemos correr o risco de lamentar o tempo perdido. Entendeu? Ah, nossa, eu fui tanto tempo na igreja, fui 30 anos na igreja, e de repente tudo vai para baixo. E perder o tempo perdido e confessar como Israel. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. O próprio povo de Israel falou isso, lá em Jeremias capítulo 8, versículo 20. Você está vendo? Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Imagina, irmãos, nós prestamos serviço durante 30 anos na igreja e tudo para água abaixo. Né? E Deus falava assim, ó, servo mau e infiel. Igual aquele servo lá né, que foi trabalhar lá e o Criador falou para ele. Então nós devemos tomar cuidado para nós não prestar um serviço desagradável aos olhos do Senhor. O apóstolo João preveu esse tempo quando nos exortou. Filhinhos, já é a última hora. Ó, o apóstolo João, ele nos exortou sobre esse tempo, sobre a última hora. E está lá, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18. A 10ª hora, Mateus capítulo 20, versículo 6. A justiça divina não é baseada... Ó, presta atenção nisso aqui, irmãos, para encerrar. A justiça divina não é baseada em critérios humanos. Não é baseada em critérios humanos. Os que trabalharam na 10ª hora são tratados com igualdade em relação aos que começaram nos primeira hora do dia. A justiça não é baseada em critérios humanos, em nossos méritos. Né? Tem gente que acha que eu trabalho muito, então eu mereço. Né? Não é nosso mérito. O mérito é aquilo que... O mérito não é nosso, o mérito é de Deus. Porque o mérito é do contratador. O mérito não é meu e não é seu, não. O mérito é daquele que o contratou para trabalhar na sua vida. O mérito é de Jesus. Sabia? Não é nós que merecemos. Né? O tempo de trabalho não é relevante no reino de Deus. O tempo de trabalho não é relevante no reino de Deus. Mateus capítulo 20, versículo 8 e 12. Há uma verdade imprescindível ou irrecusável. Há uma verdade imprescindível ou irrecusável nesta parábola. Cada trabalhador receberá aquilo que fizer. Justo. A obra feita não é medida, a obra feita não é medida pelo tempo que quer tenhamos trabalhado no primeiro turno, quer no 10º. Teremos o mesmo salário, pois este não tem como critério a quantidade, mas a qualidade. É o próprio Senhor que o diz. Você viu? Não é quantidade, é qualidade. Né? Aí, eu até estava conversando com o presbítero sobre isso, da oferta de Caim e Abel. Aí eu faço uma pergunta para o irmão para encerrar. A oferta de Caim foi maior que a oferta de Abel, não? Foi maior. Foi maior. E por que Deus agradou da oferta de Abel e não agradou de Caim? Qualidade. Qualidade. A oferta da viúva pobre foi menor do que os outros que apresentou ou foi menor? E por que Deus agradou da oferta da viúva e não agradou do outro? Qualidade. Qualidade. Não é quantidade, é qualidade. Deus ele quer qualidade, não quer quantidade. Entendeu? É isso que Deus quer. Uma pessoa que desempenha na obra do Senhor, Deus quer que nós prestamos serviço com qualidade. Para ser reconhecido por Deus no nosso trabalho, precisamos prestar um serviço com qualidade. E aquele que presta serviço com qualidade,
Na obra do Senhor, o que Deus fala? Servo bom e fiel. Né? Amém. Irmão, você sabia que a nossa função lá no céu vai ser só adorar a Deus de uma forma de trabalho? Se nós não for servo aqui, lá também nós não seremos? Precisamos ser servo aqui na terra para ser servo também lá no céu. Né? Então, precisamos prestar um serviço de qualidade que é para ser reconhecido pelo Senhor lá na glória. Então, todo serviço ela tem que ser prestado com qualidade, não com quantidade. Eu trabalho mais do que o outro, então eu sou mais reconhecido. Eu sou mais estudioso da Bíblia, então eu sou mais reconhecido. Deus não vê essas coisas. Deus vê qualidade. Deus ele vê dedicação na obra. Aquela pessoa que se dispõe, demonstra interesse de fazer a obra de Deus. Então é isso que agrada o coração do Senhor. Aquele que não escolhe função, mas aquele que faz com amor. Mesmo sendo uma coisa menos reconhecido por outros. Mas aquele que demonstra com amor. Isso que é o sentido do verdadeiro servo de Deus. Né? Do verdadeiro trabalhador. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai, é ordem, e orai na seara e na vinha do Senhor. Amém? Quer ver a igreja crescer? Trabalhe. Quer ver pessoas cheias do Espírito Santo? Trabalhe. Faça a obra do Senhor com alegria, com amor, com dedicação. Para que eu e você não venha a ser um servo reprovável diante de Deus. Obreiro aprovado de que não tem do que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra de Deus.